Eu acordei com muita fome, calafrios e com dificuldade fui até a cozinha. A geladeira estava vazia, meus pais não tinham nenhum dinheiro de novo. Eu estava pensando onde eu poderia conseguir comida, então eu lembrei do porão. Minha mãe usava lá para guardar comida em conserva. Descendo para o porão, eu coloquei meu pé nas latas. Isso era estranho, nós nunca tivemos tantos suprimentos. Eu acendi a luz e não pude acreditar no que vi. Do chão até o teto, o porão estava cheio de potes de vidro com dinheiro. Da onde eles eram? Eu vi no noticiário ontem que a polícia encontrou um esconderijo similar de propriedade de um mafioso. Eu nunca teria pensado isso da minha mãe. Mas meu pai? Será que ele estava envolvido em alguma coisa? Meu pai costumava ser muito reservado, mas ultimamente ele parou de se comunicar comigo e com a minha mãe completamente. Não faz muito tempo eu vi ele discutindo com alguém no telefone, e quando meu pai me notou, ele ficou muito nervoso e bateu a porta na minha cara. Meu pai tinha se envolvido com a máfia? Eu afastei esses pensamentos pra longe, ele não era assim. Meu pai cuidou de mim. Ele até conseguiu um segundo trabalho para que eu pudesse comprar um remédio. Eu tinha um defeito congênito no coração que só piorava a cada dia. De repente, a porta da frente bateu no andar de cima e eu ouvi a voz da minha mãe. Rapidamente subi as escadas e imediatamente perguntei: da onde vinha esse monte de dinheiro no nosso porão? Minha mãe ficou visivelmente nervosa e rapidamente me disse para não tocar em nada lá e ir pra cama. Eu ainda estava muito fraca. Isso tudo soou falso. Mamãe, você e o pai estão escondendo alguma coisa de mim? Ela apenas disse que tinha um monte de problemas e ela prometeu descobrir sobre aqueles potes de dinheiro com meu pai hoje. E que eu devo ter imaginado isso. Quando minha mãe e eu jantamos à noite, eu estava muito nervosa. E depois de comer e tomar os comprimidos obrigatórios, minha cabeça começou a doer muito. Minha mãe me levou pra cima e assim que eu deitei, eu caí em um sono profundo. De manhã, fui acordada por vozes. Meus pais estavam discutindo em voz alta na cozinha. Meus ouvidos zumbiam, mas eu consegui ir até lá. Quando meus pais me viram na entrada, eles ficaram em silêncio. Meu pai disse que eles tinham uma coisa pra me contar. Havia mesmo uma grande quantidade de dinheiro no nosso porão. Mas de quem era esse dinheiro? Acontece que nosso vizinho Jack trouxe os potes para o porão. Aparentemente, ele era um corrupto e arrastou meus pais para seu esquema para esconder o dinheiro roubado das autoridades. Mas isso é um crime! Meus pais não pensaram sobre o fato de que eles poderiam ser presos? De repente, minha mãe começou a chorar e disse que isso tudo era por mim. Jack pagou eles pelo porão. E graças a ele, nós podíamos comprar os remédios. Eu estava com vergonha de ter suspeitado do meu pai. Meus pais estavam dando o seu melhor para me ajudar. Mas eu não queria que eles terminassem atrás das grades por minha causa. Eu não queria que nós todos terminássemos na prisão. Então eu decidi falar eu mesma com Jack. Eu iria dizer ao Jack para pegar seu maldito dinheiro rapidamente. E se ele não fizesse isso, eu iria na polícia. Mamãe disse que eu estava muito agitada e me fez tomar o remédio de novo. Caso contrário, eu posso ter um ataque. Eu obedientemente tomei os comprimidos, então meus pais saíram para suas ocupações. Imediatamente fui no vizinho. Eu fui para a casa dele e olhei pela janela. Jack havia levado uma bolsa de academia para a cozinha, na qual alguma coisa sacudiu. Os potes! Aquele canalha ainda não tinha levado tudo para o porão? Minha cabeça estava rodando de raiva. Eu dei um passo para trás e esbarrei no rastelo perto da janela. Ele caiu com um barulhão. Eu torci para que o Jack não tivesse me ouvido. Eu olhei pela janela de novo, mas não havia ninguém na cozinha. E então atrás de mim eu ouvi: o que você está fazendo aqui? Era o Jack, e ele segurava uma pá enorme nas mãos. Era tarde demais para recuar, então eu soltei que iria denunciar Jack para a polícia se ele não deixasse meus pais em paz imediatamente. Ele disse espantado que não sabia sobre o que eu estava falando. Então ele pegou um doce do seu bolso e entregou para mim. Aqui, acho que eles são seus favoritos. Favoritos? Eu nunca havia comido doce em toda a minha vida. Acho que ele quis me envenenar. Aterrorizada, eu me afastei e corri com um enorme esforço na direção de casa. Mas Jack não me seguiu. O que isso significa? Na cerca encontrei minha mãe. Ela estava ocupada no jardim e imediatamente me perguntou o que estava acontecendo. Eu gritei que Jack era perigoso e eu precisava ligar para a polícia depressa. Mas minha mãe disse que não tinha ideia do que eu estava falando. O quê? Nós estávamos falando justamente sobre o dinheiro de manhã. Minha mãe olhou para mim sem entender. Nós éramos pobres, nós nunca tivemos nenhum dinheiro. O que ela quis dizer? Eu agarrei minha mãe pela mão e arrastei ela para baixo no porão para mostrar o dinheiro. Lá dentro eu mal consegui encontrar o interruptor de luz. A lâmpada demorou para acender, e quando finalmente acendeu, o porão estava vazio. Mas como? Minha mãe me olhou de um jeito triste. De repente houve passos, alguém estava vindo na nossa direção. Era o Jack, ele estava chegando perto. A porta se abriu e eu vi meu pai parado na entrada da porta.
Ele me perguntou por que eu estava no porão de novo. Eu expliquei vagamente sobre os potes, mas meu pai disse que eu estava alucinando por causa dos novos remédios. E que eu precisava urgentemente ver um médico. O quê? Pai, você disse que era o dinheiro do nosso vizinho. Mãe, por que você não diz nada? Ela com gentileza pegou meu braço e me levou em direção à saída. Não! O que você quer fazer comigo? Eu não vou! Jack assustou os meus pais o suficiente para me mandar para o manicômio só para manter meu segredo. Precisávamos escapar e correr para a polícia. Eu entregaria Jack para as autoridades e asseguraria que meus pais não fossem para a cadeia. Eu corri para a porta, mas meu pai me agarrou com força. Deixe-me ir! Eu empurrei ele para longe e tentei correr para fora, mas minha mãe já tinha bloqueado a frente da porta. Eu precisava achar outra forma. Então eu corri o mais rápido que eu pude para o meu quarto. Os passos do meu pai podiam ser ouvidos de algum lugar lá embaixo. Assim que eu entrei em meu quarto, quebrei a tranca em um movimento. E corri para a janela. Mas se eu pulasse, poderia perder a consciência imediatamente por causa da minha fraqueza. Eu estava pensando em outra maneira de escapar. Mas de repente, meu pai puxou a maçaneta e perguntou com calma por que eu tinha fechado. Eu não disse nada e então ouvi estrondos altos. Eles decidiram arrombar a porta. Não tinha mais pra onde ir. Subi no parapeito da janela, fechei os olhos com força e dei um passo. Caí de mau jeito. Acho que torci meu tornozelo. Mas eu tive que me apressar. Mesmo se meus pais estivessem cobrindo Jack, só eu poderia dizer a verdade e salvar eles. Correr foi doloroso. Minha visão ficou turva. Mas então eu vi a delegacia à frente. Só falta um pouco. De repente eu ouvi um ronco de motor. Meus pais! Eles estão atrás de mim. Continuei correndo, tentando não olhar para trás. Então o barulho de motor parou. O que aconteceu? Naquele momento fui agarrada e arrastada para trás. Pra onde você está indo, filha? Disse a voz no meu ouvido. Tentei me afastar, mas minhas forças acabaram e meus pais me forçaram a entrar no carro. As trancas das portas se fecharam. Minha mãe estava me segurando com força o tempo todo. Enquanto dirigimos para casa, vi Jack na janela. Ele estava regando a grama perto da propriedade e me deu uma olhada. Acho que ele sabia que eu queria denunciar ele à polícia. Assim que nós chegamos, meu pai me jogou dentro do porão e me trancou lá. Ele disse que era tudo para o meu próprio bem. Eu estava tremendo e tentei subir as escadas, mas eu não tive forças. Então eu ouvi um estranho barulho atrás da parede. Fiquei paralisada, literalmente de medo. O que eles queriam fazer comigo? De repente, vários tijolos caíram da parede com um estrondo e um rosto apareceu na abertura. Era o Jack! Ele me pegou primeiro! Agora eu estava morta, com certeza! Senti que estava desmaiando, mal conseguia ficar em pé. Venha cá, não tenha medo, Jack disse suavemente. Não! Então o Jack enfiou a mão no bolso para pegar alguma coisa. Meu coração afundou, mas de repente ele entregou um pedaço de doce e disse que certamente doces fariam me sentir melhor. Aqueles doces de novo! Jack de repente me perguntou se meus pais tinham me entregado o doce que ele mandou. Claro que não! Nós comemos vegetais a vida inteira! Ele ficou muito surpreso. Disse que ele tinha pensado por um longo tempo que a atitude dos meus pais era suspeita. Quando passamos, ele percebeu meu rosto coberto de lágrimas e depois ouviu um barulho no porão. Jack sabia que nossas casas eram conectadas por uma passagem subterrânea, então ele decidiu descobrir o que estava acontecendo. Do nada, eu ouvi a porta do porão abrir. Era meu pai! Depois de um momento de hesitação, Jack disse que tínhamos que fugir o mais rápido possível. Nós conseguimos nos espremer na abertura estreita. Eu estava muito fraca e o Jack me pegou em seus braços. Como era pesado, minha cabeça começou a girar e eu desmaiei. A última coisa que eu me lembrava era uma fina linha de luz à frente. Eu acordei na casa do Jack. Acabou que ele já tinha chamado a polícia. Minha mãe e meu pai foram detidos e levados para a delegacia. Quem diria que acabaria assim? Depois disso, um longo julgamento começou. Não entendi o que estava acontecendo e finalmente, na sessão final, eu descobri a verdade. Revelou-se que todo aquele tempo meus pais me davam pílulas de açúcar, não remédios. Então fui ficando cada vez pior. E o dinheiro que minha mãe e meu pai recebiam no fundo de caridade, eles guardavam para si próprios e escondendo no porão. Jack realmente não tinha nada a ver com isso. A polícia nunca encontrou aqueles potes de notas. Mas não eram eles que me incomodavam. Era o fato de as pessoas mais próximas a mim estarem me usando para ficarem ricos. Eu simplesmente não conseguia acreditar nisso. Como resultado, meus pais pegaram 10 anos de cadeia e eu seria mandada para um orfanato. O médico também disse que não tinha muito tempo de vida, porque a caridade não daria mais dinheiro para o tratamento.
A vida estava se esvaindo bem diante dos meus olhos. Mas para minha surpresa, Jack decidiu me adotar e assim que os documentos ficaram prontos, como agradecimento, eu decidi preparar um jantar festivo com as abobrinhas dos meus pais. Eu talvez não viva uma longa vida, mas no tempo que resta, gostaria muito de retribuir a bondade do homem que me salvou. Eu quase não consegui chegar ao jardim dos meus pais e Jack me viu lá. Ele imediatamente correu para me ajudar, dizendo que eu precisava conservar minhas forças. Nós estávamos cortando abobrinhas quando nós vimos um caco de vidro debaixo dos arbustos. O que era isso? Jack rapidamente começou a escavar o canteiro de flores. E 1 minuto depois, ele estava segurando um frasco cheio até a borda com notas. Logo desenterramos uma dúzia de potes iguais. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Essa quantidade era suficiente não só para os comprimidos, mas também para uma cirurgia para mim. Eu podia me recuperar completamente. Minha cabeça estava rodando de novo, mas desta vez de felicidade. O meu amigo Léo apareceu na entrada da casa, seguido pela mulher do serviço de adoção. Ela disse que eu teria 3 pais agora. O quê? Então 2 gêmeos que pareciam estar na casa dos 20 anos vieram até nós. O Léo os apresentou. Esses eram Toby e Mike, seus melhores amigos, e eles também seriam meus tutores. Fui adotada por 3 pessoas. Isso era mesmo possível? No entanto, os caras imediatamente me convidaram para almoçar. Eu estava com muita fome, mas tinha apenas miojo na mesa. Eu me lembrei de como minha mãe cozinhava. Um nó subiu na minha garganta. Alguns meses atrás, meus pais morreram em um acidente de carro. Todo mundo dizia que eu precisava seguir em frente com a minha vida, mas como? As crianças do orfanato não me aceitaram. Eu era reservada e tímida. E quando pensei que nada de bom aconteceria em minha vida, meu velho amigo Léo me escreveu. Eu já estava navegando nas páginas do Instagram há um longo tempo e lá despejei meu coração nas postagens. Logo ele me seguiu e começamos a conversar. Apesar da diferença de 4 anos, ele sempre foi muito agradável. Ele era a única pessoa que me entendia e era tão ingênuo e gentil como uma criança. Quando Léo descobriu minha tragédia, ele me incentivou a seguir em frente com a minha vida e tentar ir para a faculdade de medicina que eu tanto desejava. E de fato, meus pais me deixaram dinheiro para a faculdade, mas infelizmente, de acordo com a lei, apenas os responsáveis que me adotassem poderiam pegar ele. Léo enigmaticamente respondeu que sabia como ajudar. Ele tinha sua própria casa, então ele poderia assumir a adoção. Deus, Léo, você está falando sério? E agora eu estava sentada na cozinha e não conseguia acreditar que o Léo e eu tínhamos feito isso. Mas 3 pais adotivos era demais, é claro. Mas vamos lá. Resolvi agradecer ao Léo e começar lavando a louça. Mas o Léo resolveu me ajudar. Caras não gostam de lavar pratos, não é? Ele estava cantarolando uma música e fiquei com vergonha de dizer que ele tinha uma voz muito agradável. O Léo sorriu. Ele queria gravar sua música há muito tempo, mas o violão dele estava quebrado e ele não tinha dinheiro suficiente para a guitarra que ele tanto sonhava, era muito caro. Baixando os olhos, ele disse que agora eles estavam zerados, mas ele acrescentou que nada me faltaria. Ah, Léo, para mim o principal é que você está por perto. Nesse dia caí no sono com a sensação de estar no lugar certo. Mas pela manhã, assim que abri os olhos, os gêmeos entraram com tudo no quarto, dizendo que hoje eu limparia a casa de acordo com o horário. Não foi assim que imaginei o primeiro dia em uma nova família, mas eu rapidamente me recompus, afinal os caras me acolheram. Eu estava limpando o pó quando encontrei um saco de balões debaixo da mesa. Eles parecem saber que era meu aniversário amanhã. Eu sorri, mas houve uma batida na porta. O entregador estava parado na porta com uma caixa enorme. TV nova? Uau! Podia cobrir metade da parede, tinha uma câmera. E o Léo disse que eles não tinham muito dinheiro. Os gêmeos se agitaram e disseram que não tinham dinheiro e que o Mike tinha ganhado essa TV na loteria. Uau, legal, que cara de sorte! Durante a limpeza, o dia passou e eu nem percebi. E antes de ir para a cama, já estava vendo o Léo e os caras me parabenizando pela manhã. Entretanto, isso não aconteceu. Confusa, desci para tomar café da manhã e ouvi os gêmeos discutindo em voz alta sobre uma festa. Uau! Então também haveria uma festa surpresa! Eu fingi não ouvir nada. Eu queria dar um passeio, mas os gêmeos de repente bloquearam meu caminho. O que aconteceu? O Toby me entregou dinheiro e uma lista de compras e o Mike disse que eu precisava comprar todos e rápido. Eu fiquei em choque. E eles me mandaram ir na mercearia no meu próprio aniversário. Fiquei tão surpresa que não pude discutir. Na loja, descobri que os produtos mais caros estavam na lista. Nem todos podiam comprá-los. Mas eu imediatamente me controlei e os caras estavam fazendo de tudo por mim. Antecipando a diversão, arrastei minhas sacolas para casa e abri a porta. Mas já vi um monte de estranhos andando pela casa. Parecia que os gêmeos iam anunciar que eu era aniversariante. Mas o Toby apenas esbravejou que todo mundo já estava com fome e eu poderia ir para o meu quarto e deixar eles se divertirem. Espere, essa celebração não era para mim. Lágrimas de ressentimento encheram meus olhos. O Léo tinha se esquecido de mim também?
Eu não esperava isso dele. Deprimida, fui para o meu quarto e de repente ouvi meu nome. Eu escutei. O Mike estava se gabando para seu irmão Toby. Eu teria adotado alguém antes se eu soubesse quanto dinheiro isso traria. Nós pegaremos todo o dinheiro dela, então encontraremos uma nova vítima. Ele disse. O quê? A porta da frente bateu. Foi o Léo. Ele logo veio até mim e timidamente me entregou uma caixa com um grande laço. Eu rapidamente abri e não pude acreditar nos meus olhos. Era um microscópio. Isso era o que eu precisava para entrar na faculdade. Incapaz de conter minhas emoções, corri para o Léo e ele gentilmente me abraçou e arrepios percorreram meu corpo. Léo perguntou ansiosamente por que eu estava tão triste no meu aniversário. Hesitei e timidamente respondi que parecia que os gêmeos estavam gastando o dinheiro que meus pais tinham me deixado. Mas o rosto do Léo mudou e ele acrescentou que os gêmeos eram seus melhores amigos, eles nunca fariam isso. Fiquei tão magoada, por que você não acredita em mim? Então o Mike e o Toby apareceram na escada, eles pareciam ter ouvido tudo. Só de olhar pra eles, um suor frio brotou na minha testa. Eu empurrei o Léo e corri para o meu quarto. Os caras roubaram de mim, eu tinha que denunciar para a polícia. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Droga, minhas mãos estão tremendo. Eles bateram na minha porta e logo houve um barulho alto. O Toby quebrou a trava, que era frágil. Ele pegou meu telefone e gritou que se eu quisesse fazer uma queixa, me arrependeria. Os convidados começaram a se aglomerar no meu quarto. Aparentemente ouviram alguma coisa. Adolescentes mimados. O Toby disse sarcasticamente. Ele saiu e eu ainda estava tremendo. Eu não podia sair, os gêmeos estavam só no videogame na sala de estar. Sim, isso mesmo, o console. A nova TV tinha uma câmera. Se eu pudesse gravar a conversa, seria uma prova para o Léo. Durante metade do dia seguinte, tentei acertar o momento em que os gêmeos não estariam assistindo TV. Então os ouvi entrar na cozinha para pegar algumas batatinhas. Eu não tinha muito tempo, então fui imediatamente até a TV e liguei a câmera com as mãos trêmulas. Acho que funcionou. Tudo que eu precisava fazer era voltar sorrateiramente para o meu quarto. O que você tá fazendo aqui? De repente eu ouvi acima de mim e fiquei espantada. O gêmeo Mike estava muito perto e ele continuou. Preferimos que você nos compre outra coisa com seu dinheiro em vez de ficar zanzando. Então ele não entendeu o que eu estava fazendo aqui. Olhei para a câmera, a luz estava acesa e a gravação ainda estava acontecendo. Os caras estavam felizes, discutindo sua nova vida às minhas custas. Eu me senti extasiada, logo Léo saberia a verdade. Eu sabia que ele iria me apoiar e me proteger, assim como meu pai fez. Lágrimas encheram meus olhos novamente. Assim que o Léo voltou, eu imediatamente o puxei para a TV. Com pressa, liguei a gravação. O Mike já estava na tela, eu congelo e de repente, tela preta! Eu fiquei pasma, Léo, parece que a câmera desligou, eu não estou mentindo pra você! Mas o Léo apenas disse com tristeza que estava muito desapontado. Como eu poderia dizer essas mentiras sobre seus melhores amigos? Baixando os olhos, ele acrescentou que tinha um conceito muito diferente a meu respeito. Tive uma sensação terrível de afundamento. A pessoa mais próxima de mim achava que eu era uma mentirosa. Na manhã seguinte, os gêmeos me fizeram lavar todos os sapatos e quando o Toby viu uma mancha no seu tênis, gritou que se não fosse pelo dinheiro, eles teriam me descartado com certeza. De repente, eu vi alguém se movendo no corredor. Eu estava desesperada, em lágrimas, fui até o banheiro para lavar os tênis deles. Por que eu preciso de tudo isso? Nem o Léo acredita em mim. De repente, o Léo entrou no banheiro. Acontece que ele havia voltado para pegar a carteira e tinha ouvido tudo. O Léo começou a se desculpar por não acreditar em mim logo de cara. Então ele acrescentou que agora ele nunca mais deixaria que me magoassem. Mas precisávamos de prova. Então os irmãos seriam privados de seus direitos de tutela. Léo, não vou decepcionar você dessa vez. Tudo que eu queria era reconquistar sua confiança. Surpreendentemente, sentia mais do que apenas gratidão por ele. O Léo ajudou a configurar a câmera da TV e esperamos pelos irmãos. Assim que eles entraram, eu soltei. Por que você me adotou? Se queria uma escrava. Toby apenas sorriu pra mim. Eu não poderia provar nada de qualquer maneira. Sim, claro, vamos ver. Nós veremos. Dessa vez, tudo foi gravado. De manhã, o Léo disse que nós 4 íamos ao parque de diversões em homenagem ao meu último aniversário e piscou pra mim. Os caras pularam na parte de trás do carro e o Mike imediatamente começou a fazer piadas estúpidas sobre mim. Mas o Léo gritou com ele para ele se desculpar imediatamente. Os meninos gritaram em desgosto. Naquele momento, estávamos nos aproximando da delegacia. O gêmeo Toby imediatamente correu para a maçaneta do carro, mas consegui impedir. A polícia já estava se aproximando de nós e enquanto os irmãos estavam sendo algemados, Léo entregou ao delegado um pendrive com o vídeo. Enquanto víamos os gêmeos irem, Léo se virou para mim, me olhou nos olhos e me deu um abraço carinhoso. Então ele acrescentou que finalmente poderíamos viver juntos. Senti minhas bochechas ficarem vermelhas e eu era a pessoa mais feliz do planeta naquela noite.
Os gêmeos foram destituídos de seus direitos à minha custódia, e eles foram obrigados a pagar todo o dinheiro gasto. Léo e eu ficamos muito felizes com isso, e eu comecei uma nova vida. Mas infelizmente a alegria não durou muito. Poucos dias depois, recebemos um telefonema da custódia, dizendo que devido a um incidente legal, o Léo não poderia mais ser meu tutor. Amanhã eu seria adotada por um novo pai de outra cidade. Este era o fim. A noite toda não consegui pregar o olho, afinal estava perdendo uma pessoa querida de novo. As lágrimas estavam me sufocando, mas de repente percebi que eu precisava agradecer ao Léo por tudo. Acordei cedo e imediatamente corri para a loja de música. Eu deveria encontrar o Léo pela última vez em 1 hora. E quando vi, não pude evitar chorar. Ele também parecia acabado. Com as mãos trêmulas, entreguei ao Léo a guitarra que ele tanto queria. O Léo ficou surpreso e tentou recusar o presente, mas tentei sorrir em meio às lágrimas e disse que ele era a pessoa mais querida da minha vida e gostaria que ele se lembrasse de mim. Léo estava calmo e sorriu silenciosamente. O quê? Léo, você não se importa? De repente alguém me tocou no ombro, quase pulei de surpresa. O jovem estava parado perto, ele disse que era meu novo guardião e fez um aceno com a cabeça para o Léo. O que isso significa? Léo gentilmente enxugou minhas lágrimas e disse que eu não deveria ter me preocupado tanto. Acontece que meu novo tutor era um conhecido dele, e o Léo, sabendo que poderia ser privado da tutela, fez um acordo com ele para que ninguém mais me adotasse. Acontece que ele seria meu tutor apenas nos papéis, e eu iria morar com o Léo, mas não oficialmente. Eu comecei a chorar de felicidade. Léo me abraçou e sussurrou baixinho que primeiro eu tinha que fingir que meu tutor estava me levando embora, para que o serviço de adoção não suspeitasse de nada, e à noite ele iria me buscar. Eu respondi brincando: tudo bem, papai, tchau, eu te amo. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! À noite, cheguei ao endereço que o detetive havia me dado. Assim que entrei, vi moradores de rua com roupas sujas no chão. Isso é um albergue? Um deles agarrou meu braço. Eu olhei mais de perto e o reconheci. Esse era meu marido, Jim. O fato é que há 1 ano ele fez uma viagem de negócios e desapareceu. Para ser honesta, eu nem estava chateada, porque não tínhamos nos falado muito recentemente. Ele estava sempre em seu notebook e eu tinha zero atenção. O Jim era um gênio do TI, criou um certo programa, vendeu ele para uma grande empresa e se tornou milionário. Mas ele escondeu todo o dinheiro. E ele sempre dizia que todas as coisas mais valiosas deveriam ser guardadas em um cofre. Tentei conseguir o código dele, mas o Jim foi inflexível. Quando o Jim desapareceu, eu honestamente nem fiquei chateada, decidi encontrar alguém que gostasse de mim. Comecei a ir a clubes e conheci um ator legal chamado Robert. Ele gostava de sair, diferente do meu marido, Jim. No entanto, o dinheiro acabou rapidamente com essa vida. Então Robert sugeriu contratar um investigador particular e encontrar o Jim. Essa era a única maneira de sabermos o código do cofre dele. E hoje, finalmente, um detetive encontrou meu marido Jim. Só que ele não disse que ele era um mendigo agora. Eu precisava descobrir o código do cofre com ele, mas eu não queria fazer isso na frente de todos, então apenas arranquei meu marido do meio dos outros moradores de rua. Levei ele para fora e o empurrei para dentro do carro. O Jim protestou e disse alguma coisa, mas eu nem me importei. No caminho eu não deixei o Jim dizer uma palavra, apenas disse a ele o quanto eu sofri sem ele. Também acrescentei que havia gasto todo o dinheiro com o detetive e agora precisávamos do código do cofre para pagar todas as despesas. Mas o Jim repetidamente me interrompeu e perguntou quem eu era e de que tipo de cofre eu estava falando. Parei o carro abruptamente. Como é isso? Eu sou sua esposa. Você está com amnésia? O Jim não disse nada. Em casa levei ele na hora para o cofre. Bem, o que você está olhando? Diz que o código, apenas 4 dígitos. O Jim pressionou um número, mas o código estava errado. Não me lembro de nada, absolutamente nada, o Jim disse com suavidade e tristeza. Então ele realmente estava com amnésia? Que surpresa! Eu não tinha dinheiro para um médico, então resolvi tentar eu mesma. Mostrei a ele uma foto nossa juntos que estava sobre a mesa. Sou eu! Veja, sou sua esposa! Vamos, lembre-se! De repente ele sorriu enigmaticamente e disse que se lembrava da foto. Parecia que estávamos em um barco naquele dia, juntos. Sim, nós fizemos isso e o que mais? Então Jim olhou para mim com atenção. Eu criei um código para o cofre a partir dos números que significavam eventos importantes em minha vida. E parece que foi durante aquela caminhada que eu descobri o primeiro número. Viva! Então amanhã de manhã iremos ao parque. Vou ajudá-lo a se lembrar de tudo, querido. Só não se esqueça de se lavar. Eu coloquei o Jim na cama. Que desastrado ele era. Em breve, o Robert e eu pegaremos todo o seu dinheiro e seríamos felizes. De manhã, o Jim estava esperando por mim no carro. Ele estava limpo, barbeado e vestido com estilo.
Seria melhor, é claro, se ele se lembrasse do código e acabar logo com isso. No parque, o Jim me levou por algumas margens e pontes. Sim, Jim, isso é tão lindo! Mas talvez você possa se lembrar do primeiro dígito da senha. Mas o Jim de repente teve a ideia de andarmos nos decrépitos pedalinhos. Rangendo os dentes, subi nesse barco. Valeria a pena passar um tempo difícil pelo dinheiro. Tive que evitar o spray de água que voava das rodas do pedalinho. O Jim percebeu que eu estava irritada e deliberadamente foi ainda mais rápido. Ei, o que você está fazendo? Você vai arruinar o meu cabelo! Gritei para o Jim voltar para a praia imediatamente. Mas ele estava olhando para alguns cisnes. Eu estava ficando sem paciência e já ia me levantar para falar quando o barco balançou e eu caí na água. Socorro, eu não sei nadar! Fui cada vez mais profundo na água e a última coisa que eu ouvi foi um splash surdo. Quando acordei, vi o Jim parado na minha frente, parecendo perturbado. Ele estava todo molhado e disse que quase não conseguia me tirar da água. Eu imediatamente o afastei, é tudo culpa sua. O primeiro dígito é 2, como o pescoço de um cisne, disse o Jim alegremente. O quê? E os outros números? Mas o Jim apenas deu de ombros. Ok, pelo menos isso. Mas agora eu precisava de um banho quente. Em casa, eu me tranquei no banheiro e liguei para o Robert e sentia muito a falta dele. Mas ele me interrompeu e perguntou sobre o cofre. Quando soube que eu ainda não tinha recebido o código, disse para me apressar. Havia música no fundo, de repente fiquei triste por ele estar saindo sem mim. Mas afastei esses pensamentos, só mais um pouquinho. Quando eu saí do banheiro, Jim percebeu que eu estava triste e tentou me abraçar. Mas eu me afastei. Melhor lembrar o código em breve, não teremos nada para comer. Como eu posso ajudar ele a lembrar do código? Uma ideia! Peguei nosso álbum e comecei a fazer o papel da esposa preocupada. Eu mostrei para ele uma foto após a outra, mas o Jim não reagiu. Como você pode esquecer tudo isso? E então, ele apontou para a nossa foto no Grand Canyon. Parecia que nessa viagem ele criou o segundo código. Eu decidi não esperar e aluguei um Jeep e um guia mexicano. Eu esperava não estar desperdiçando nosso último dinheiro e que ele se lembraria do maldito código. 3 horas depois, estávamos dirigindo pelo desfiladeiro, o guia conversando alegremente e o Jim olhando pensativo para a paisagem. Quando paramos na beira do abismo, o mexicano sugeriu que saíssemos e tirássemos uma foto. O Jim estava feliz, mas eu estava inquieta. O cara estava olhando para minha bolsa de um jeito estranho. Assim que o Jim e eu descemos, senti alguém me empurrando em direção ao penhasco. Me dá a bolsa ou vou empurrar você. O mexicano vinha atrás de nós. Olhei para o abismo, mais um passo e cairíamos. Mas de repente o Jim sussurrou, não tenha medo, e derrubou o guia com tudo no chão. Jim, o que você está fazendo? Enquanto ele tentava conter o mexicano, eu comecei a pedir ajuda. Mas quando me virei, tudo que vi foi o guia fugindo. O Jim correu para mim e perguntou se estava ferida, embora ele tivesse uma sobrancelha cortada. Então eu me lembrei que quando eu me casei com o Jim, ele ainda não tinha muito dinheiro. Mas eu sabia que sempre estaria segura com ele. O Jim pegou a minha mão e disse, olha o pôr do sol. Eu olhei para o céu e fiquei sem palavras. Por causa desse mexicano idiota, quase perdemos essa maravilha. Sentamos na beira do penhasco até o sol se pôr. Esperei muito tempo, mas o Jim não se lembrava de nada. Quando estava quase escuro, puxei o braço do Jim e disse para ele que era hora de ir. Vamos, Jim, o mundo ainda está cheio de maravilhas. De repente, o Jim se levantou com tudo do chão e disse que eu havia ajudado. Ele sempre chamou o Grand Canyon de a 8ª maravilha do mundo. O próximo número era 8. Eu joguei meus braços ao redor do Jim. Em breve abriríamos o maldito cofre. Em casa, passei a noite inteira folheando nosso álbum. Eu queria saber quais outros lugares poderiam ser importantes para o Jim. Folheando as páginas com as fotos, fiquei surpresa ao notar. Parecia que às vezes estávamos muito felizes um com o outro. E não se tratava de dinheiro. Mas agora eu tinha o Robert. Todas as minhas memórias com o Jim estavam no passado, e eu vivia no aqui e agora. De manhã, o Jim me levou para um passeio pela vizinhança. Andar de novo! Eu estava tão farta disso. Mas ele disse que teve uma ideia. Nós estávamos vagando pela rua o dia todo e eu estava ansiosa para sentar em algum lugar. Felizmente, chegamos a um parque com um coreto. Corri e me sentei no primeiro banco que vi. Então Jim me perguntou com mistério se eu me lembrava do lugar. Suas palavras me deram arrepios. Esse foi o lugar onde nos conhecemos. Em que data nos conhecemos? Eu me lembro. 26 de abril. O Jim disse que ficou muito emocionado por eu me lembrar da data e em seguida acrescentou que o 2 e o 6 eram os dígitos faltantes do código. Seu coração disse isso a ele. Jim se aproximou de mim. Ele quer me beijar?
Fomos interrompidos por uma ligação do Robert. Droga! Agora não! Desliguei na cara dele, mas o Jim percebeu. Quem é? Ele perguntou. Hesitei, mas rapidamente disse que era algum tipo de anúncio. Nós caminhamos para casa em silêncio. Eu não entendi porque eu desliguei na cara do Robert. Eu queria estar com o Jim. Eu nem percebi que estávamos em casa. Me lembrei imediatamente do cofre. Eu acabaria logo com isso. De repente, ouvi um barulho ensurdecedor vindo do escritório onde estava o cofre. Abri a porta e vi o Robert com um incinerador a gás. Ele tentava abrir a porta do cofre. Quando ele me viu, parou por um segundo e disse nervosamente: "Você não presta. Eu mesmo farei isso." O Robert ligou o fogo e rapidamente terminou o que havia começado. A porta cedeu e se abriu. O Jim estava assistindo a tudo sem expressão. O Robert e eu ficamos perplexos. Olhamos dentro, mas não havia dinheiro lá. Apenas nossa foto de casamento, minha com o Jim. Peraí. Me virei para o Jim e disse: "É isso que você chamou de coisa mais valiosa?" Ele sorriu. Meu coração doeu. Decepcionado, Jim disse que sempre guardou o dinheiro no porão. "Você pode ficar com ele, está em 2 malas velhas." E acrescentou baixinho: "Eu me lembrei de tudo. Mas é uma pena que para você dinheiro seja a coisa mais valiosa na vida." O Jim saiu e o Robert correu feliz para o porão e eu não conseguia me mover. Depois de um tempo, o Robert pegou as malas com o dinheiro do porão e me arrastou para o táxi. "Anda logo para o aeroporto antes que aquele idiota mude de ideia e nos alcance", disse o Robert. No táxi, eu não conseguia parar de pensar. Essa imagem e todos os números do código estavam ligados às nossas memórias. Então, isso foi realmente a coisa mais valiosa para ele. O Jim realmente se importava comigo. Como eu não percebi isso por tantos anos? Assim que chegamos, o Robert pegou as malas com o dinheiro e pulou do táxi. "Vamos, saia! Temos que ir!" gritou ele com raiva. Mas eu estava pensando e não conseguia me mover. Era muito difícil calar meus pensamentos. Então o Robert disse calmamente que iria sozinho. Afinal, ele finalmente tinha todo o dinheiro. E então ficou claro para mim porque ele estava se esforçando tanto. Em um instante, bati a porta e gritei para o taxista: "Vamos voltar!" Eu percebi quem realmente me amou todo esse tempo. Ninguém estava em casa. Eu estava inquieta, mas de repente me lembrei do Jim dizendo adeus aos seus amigos sem teto. Ele poderia estar lá. Corri ao redor do albergue, esquecendo o cheiro e a sujeira. Eu estava saindo quando notei alguém no canto e me aproximei silenciosamente. Era o Jim. Corri para ele e implorei seu perdão de joelhos. "Que tonto eu sou, Jim. Você me amava mais do que tudo no mundo. Como eu não pude ver isso?" Eu estava soluçando e o Jim estava me abraçando e se desculpando por não prestar atenção suficiente em mim. Quando ele se lembrou de tudo, Jim ficou envergonhado e decidiu lembrar a si mesmo e a mim como éramos bons juntos, embora às vezes não percebêssemos. Sem quebrar nosso abraço, saímos do albergue e fomos para o nosso parque, para o nosso coreto. E então Jim disse: "Se você quiser, podemos ir para a balada agora." Mas eu já tinha uma ideia melhor. "Vamos comer um cachorro quente e vamos passear no parque até de manhã." Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Naquele dia, meu amigo Oliver me levou para conhecer um rico empresário para investir em nosso negócio. O empresário concordou em nos dar 5 minutos de seu tempo. Parecíamos pessoas ricas. Ternos elegantes, relógios de alto status. Pedimos os pratos mais caros no menu. Mas era tudo falso. Os relógios eram réplicas e os ternos alugados. Oliver penhorou o anel de sua avó para que pudéssemos jantar aqui. Eles vão nos descobrir, com certeza. O empresário ainda não apareceu. Eu estava prestes a sair, quando uma menina veio até a nossa mesa. Como ela era bonita! Acabou que tínhamos reservado a mesma mesa por engano. Oliver imediatamente convidou ela para se juntar a nós. Ela disse sim. Eu não tenho um bom relacionamento com a menina há muito tempo. Portanto, e se essa for minha chance? O nome dela é Harriet. Ela iria jantar com uma amiga, mas ela cancelou. Começamos a conversar, e a fim de não me envergonhar, disse que venho a esse restaurante constantemente. Disse que fui a uma boa faculdade e que tínhamos nosso próprio negócio, que nos dá muito dinheiro. Você devia ver a cara do Oliver. Eu estava tão acostumado a fingir ser um cara rico que ele não me reconhecia. Até o fim da noite, eu estava tão encorajado que eu pedi a Harriet para nos encontrarmos novamente. Ela concordou. E o cara rico não apareceu para a reunião, de modo que pareceu que ele não iria perder seu tempo conosco.
No caminho de casa, Oliver continuou falando sobre o nosso negócio e que poderíamos fazê-lo sem sermos ricos. O nosso projeto iria começar a dar dinheiro em breve, mas é claro, eu não ouvi, só pensava nela. E o Oliver entendeu tudo por causa do meu sorriso estúpido. Imediatamente, ele decidiu acabar com a minha agitação. Uma menina linda tem pedidos lindos, ele afirmou categoricamente. E infelizmente, ele estava certo, porque eu menti pra ela sobre tudo. Não tenho conta bancária, educação, a única coisa que eu tenho é a nossa empresa. Mas o encontro era no dia seguinte, e eu não ia desistir, independente do que aconteça. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava dormindo. Fui morar com ela quando sua saúde piorou. Os médicos disseram que precisava de um transplante de rim. Depois que meu pai morreu, eu cuidei dela, e eu queria vê-la feliz. Vendemos quase tudo, mas no final juntamos a quantidade necessária. Agora tudo que nos resta é esperar na fila para a cirurgia. Logo Harriet me mandou uma mensagem. Ela me agradeceu pelo jantar e disse que amava lagostas. Cara, eu subi o nível demais. Comecei a buscar nos armários qualquer outra coisa que pudesse ser rapidamente vendida, para levantar pelo menos algum dinheiro. Eu me deparei com uma caixa, um esconderijo de minha mãe para a cirurgia. Não, pare! A ideia de tirar dinheiro de lá é muito ruim. E eu espero que a Harriet não esteja gostando de mim apenas porque eu sou supostamente um cara rico. No dia seguinte, levei a Harriet ao parque e dei um buquê de margaridas. Ela perguntou se era uma piada. Harriet estava pronta para ir embora, e eu fiquei com medo. Menti que era brincadeira, e que o encontro real seria no meu restaurante favorito. Nós pegamos um táxi, e eu inventei uma desculpa para parar perto da minha casa. Eu disse que estava ajudando uns pobres e precisava verificar um deles. Harriet disse que era muito legal, mas ela preferia ficar no carro. Ufa! Escapei por um triz. Voei para o apartamento, enfiei a mão no armário do esconderijo. Eu vou pagar você de volta, honestamente. Eu espero que minha mãe não perceba nada. No restaurante, Harriet se animou. Eu estava muito feliz com isso. Dias se passaram. Harriet estava muito feliz porque eu sempre lhe dava presentes caros. Uma semana depois, ela começou a me convidar para sair com seus amigos riquinhos. O mundo dos ricos me cegou, mas ficava pensando que o meu dinheiro estava acabando. Um dia, Oliver me ligou e me disse que estávamos finalmente ricos. Claro, ele estava brincando, mas sim, o negócio deu o primeiro dinheiro, o que significava que eu vou devolver tudo o que tirei do esconderijo da minha mãe. Mas toda a parte minha do lucro teve de ser gasta em uma pulseira cara para Harriet, que ela pediu no mesmo dia. Ela estava emocionada e no final da noite me convidou para um jantar em família. Disse que tinha sentimentos fortes por mim, e o que significava que era a hora de conhecer seus pais. Eu estava começando a pensar que ela estava só comigo pelo dinheiro, mas conhecer seus pais é um passo importante. Tanta confiança. O dia D chegou. Nós fomos para a casa do pai da Harriet. Eu não consegui me encaixar ali. Pensei que eles iam me descobrir num piscar de olhos. No final, acabou sendo muito pior do que eu imaginava. Primeiro, sua família vivia em uma mansão, onde me senti desconfortável. E em segundo lugar, o pai dela imediatamente me inundou com perguntas. Onde eu estudo, para quem eu trabalho, o que eu faço da vida. Eu tinha que repetir a mentira habitual. Estudo em uma faculdade de prestígio e trabalho em um projeto bem sucedido. A mãe da Harriet imediatamente gostou de mim, mas seu pai ficou me olhando desconfiado. Depois do jantar, Harriet me mostrou a casa. Seu pai tinha um escritório de luxo. Nós conversamos nas cadeiras luxuosas, e pela primeira vez naquela noite, relaxei um pouco. De repente, Harriet se levantou e foi para o cofre. Ela me pediu para ficar quieto, e que estava pegando um dinheiro emprestado do seu pai. Pelo que eu entendi, o pai da Harriet não queria mimá-la com dinheiro, então ela roubava de seu cofre um pouco de vez. Que situação familiar. Vi quando ela digitou sem medo os números no cofre de seu pai. Era tão estranho que uma quantidade de dinheiro tão grande fosse mantida sob o código 1111. Quando fomos dar tchau para os pais da Harriet, seu pai me puxou de lado e perguntou se eu tinha preparado um presente para Harriet. Seu aniversário estava chegando, e eu imediatamente menti que eu tinha um colar de grandes rubis para ela. Harriet ouviu isso e começou a agradecer. O que eu fiz? Onde eu vou conseguir esse dinheiro? Eu estava tão desacreditado quando eu cheguei em casa, e então minha mãe decidiu acabar comigo completamente. Ela vai fazer a cirurgia em 2 dias. O médico ligou e disse que havia uma vaga. Minha mãe estava tão feliz, ela começou a me abraçar, mas eu gritei com ela. Essa cirurgia estúpida estava completamente fora da hora. Minha mãe perguntou o que tinha de errado comigo, mas eu apenas murmurei que estava tudo certo e corri para o meu quarto. Eu não conseguia dormir à noite. Como eu poderia obter um dinheiro em 2 dias? Não havia sentido nem pedir para Oliver. Ele catava latinha para comprar miojo e se alimentar. Na manhã seguinte, fui a vários bancos, mas nenhum deles queria dar dinheiro de empréstimo a um maltrapilho com um negócio estranho. Eu estava tão desesperado que eu considerei roubar um banco. O pai rico de Harriet não vai nem perceber se alguns patéticos $1000 sumirem do seu cofre. O cofre está cheio de dinheiro e eu me lembro do código. Por que eu não pensei nisso antes? Comecei então a me preparar para o roubo. Fiz uma máscara com uns panos e descobri como contornar as câmeras de segurança. Naquela noite, eu fui para a casa de Harriet.
Eu tive sorte, esperei que os caras se afastassem e pulei a parede. Mas tinha um brutamontes com um porrete. Meu coração quase pulou para fora do peito. Assim que ele se foi, eu corri para a porta da frente. O escritório era no 2º andar. Eu fui na ponta dos pés. Minhas mãos tremiam quando eu digitei o código no cofre. É isso, Steve. Não dá pra voltar. Agora você não é só um mentiroso, mas também um ladrão. Quando abriu, rapidamente eu coloquei o dinheiro nos bolsos e fui para as escadas. Eu estava prestes a descer para o 1º andar, mas o pai de Harriet estava em pé ao meu lado. Droga! Eu tentei passar de fininho por ele, mas ele ouviu os passos e me notou. O velho homem tentou me agarrar e tirou a máscara. E eu, com medo, corri para longe e acertei ele no ombro. Não de propósito. Pisquei e ele estava caindo de cabeça. De repente ouvi um estalo. Eu queria ver se ele estava bem, mas eu não tinha tempo. Eu poderia ser pego, então eu saí correndo. No caminho para casa, mentalizei que ele só se machucou. E nada de terrível aconteceu com ele, mas eu definitivamente fui pego. Ele viu meu rosto e deve ter me reconhecido. Harriet me ligou na manhã seguinte. Ela chorou por um longo tempo e disse que seu pai tinha sido atacado durante a noite. Meu coração errou a batida e minhas mãos tremiam. Será que ela tinha algo a dizer? Eu nervosamente perguntei se as câmeras pegaram o bandido. Mas tive sorte, porque Harriet disse que não dava pra ver o rosto e que seu pai estava em coma. Mas os médicos disseram que era pra esperar o melhor. Meu Deus, como eu sou sortudo! Se ela soubesse que seu pai estava em coma por minha causa, eu estava tão assustado que até pensei em me entregar para a polícia. Mas eu sabia que isso só ia piorar as coisas para nós. Eu teria que esperar o pai de Harriet acordar. E se ele não se lembrasse de nada, tudo seria como antes. A cirurgia da minha mãe foi bem sucedida e ela não deu falta do dinheiro. Nós queríamos isso por tanto tempo e eu não podia nem mesmo ficar feliz pela minha própria mãe. Oliver e eu já estávamos fazendo um bom dinheiro com o nosso negócio e dentro de alguns dias eu tinha devolvido discretamente o dinheiro roubado para o cofre pai da Harriet. Eu estava só o caco por algumas semanas e eu queria que a Harriet me deixasse em paz, mas é uma situação tão difícil, ela precisa de apoio e presentes, novamente. Então, o pai da Harriet acordou e eu não queria mesmo ir ver ele. Mas a Harriet disse que ele estava tão confuso e não estava falando no momento. Ela me pediu pra ir. E então eu concordei. Seu pai parecia muito mal. Ele mal podia respirar, mas ele ainda encontrou forças para se sentar e apontar o dedo para mim, sussurrando: "Você!" Felizmente, ele não teve tempo para terminar. Seus olhos rolaram para trás e sua boca espumou. Os médicos correram para ressuscitá-lo. Harriet esperava ansiosamente para que seu pai ficasse melhor. Eu sabia que estava lascado. Eu precisava de uma distração, então eu sugeri um lanche. Comprei 2 sanduíches e café instantâneo da máquina. Harriet estava agindo como ela mesma novamente. Arrogante. Disse que não comia glúten. Quem duvidaria disso? Então, de repente, o médico saiu da sala e tristemente olhou para Harriet. Eles não puderam fazer nada. Harriet deslizou para o chão e chorou. Nesse momento, sua mãe correu no hospital. E ela correu para sua filha e começou a acalmar. 2 emoções estavam lutando dentro de mim. Eu me odiava pelo que eu tinha feito. Mesmo que por acidente, eu matei um homem. Embora por outro lado, era difícil conter a minha alegria, porque ninguém ia saber do meu terrível segredo. Olhei para a pobre Harriet e deixei o hospital. Esse foi o fim. Nunca mais nos encontramos novamente. Fui longe demais por ela.